Olá, caros estudantes, espero que estejam muito bem. Vamos começar mais uma aula de processamento digital de imagens. O tema de hoje são filtros de aguçamento. Eu sou o professor Tiago Buarque. Sejam bem-vindos a mais esta aventura. Roteiro. Primeiro a gente vai ver filtros espaciais de aguçamento e no final combinação de alguns métodos usando filtros de aguçamento para realce de imagem. Sobre o filtro de aguçamento, as partes da exposição vão ser as seguintes: fundamentos, Laplaciano, máscara de nitidez e high boost, e por final, gradiente. Filtragem espacial de aguçamento. Então tem um objetivo de aumento de nitidez, salientar transições de intensidade. É utilizado em imagem médica, expressão industrial, etc. Enquanto os filtros de suavização ou filtros de borramento que a gente viu na aula passada, eles tratam de integração ou de soma, ou seja, tem todos os coeficientes da máscara sendo positivos. O filtro de aguçamento que a gente vai ver hoje, eles tratam de diferenciação ou derivada, ou seja, os filtros da máscara têm alguns valores positivos e outros negativos, que é justamente para diferenciar o elemento dos vizinhos. O resultado do filtro em torno de um pixel vai ser maior quanto maior for a diferença de intensidade em relação aos vizinhos. Então serve para ressaltar bordas de imagem, linhas, ruído, etc. E vai ser pequeno esse valor do filtro para aquele pixel se a região for homogênea ou tiver pouco valor, pouca diferença entre o pixel e seus vizinhos. Os filtros de aguçamento são implementados utilizando derivadas digitais. Para uma dimensão, as derivadas digitais são definidas como a gente vai ver agora. Tem duas observações aqui. As intensidades são finitas. Quer dizer o que? A gente tem uma máxima diferença. Por exemplo, a gente está assumindo como padrão aqui, como base, que os pixels de uma imagem em tom de cinza vão de 0 a 255, os valores de intensidade. Então tem essa diferença máxima. Mesmo que não fosse esse intervalo, teria um intervalo máximo de diferença. E as distâncias são finitas, porque a gente está tratando também de pixels, Como é um pixel, existe uma distância mínima entre os elementos. Não é diferente de uma função contínua, Aqui os pontos são discretos, as posições dos pixels são discretas. Nisso tudo vamos ver a primeira derivada. A primeira derivada simplesmente para uma dimensão é a diferença do próximo ponto numa linha de pixels, por exemplo, para o ponto atual. E qual é o efeito em imagem dessa derivada? Ela vai ser zero nas áreas de intensidade constante, ou seja, quando f de x mais 1 for igual a f de x, a diferença é zero. Quando é homogêneo, aquela cor naquela região. É diferente de zero no início do degrau ou rampa, porque aí quando você está partindo de uma região homogênea, a gente vai ver mais adiante, começa a subir ou começa a descer, vai dar diferente de zero esse valor, porque o próximo valor x mais 1 vai ser maior do que x, então vai dar, inclusive, se for subindo vai ser positivo, se for a rampa descendo é negativo. É diferente de zero ao longo de rampas de intensidade, porque enquanto estiver subindo, o pixel que está mais abaixo vai estar sempre diferente do que está mais acima. Ela difere da segunda derivada nos pontos 2 e 3. No ponto 1 é a mesma coisa. É zero em área de intensidade constante. Mas o que é a segunda derivada? A segunda derivada olha o próximo ponto e olha também o ponto anterior. Soma esses dois pontos e calcula a diferença para duas vezes a função. Ou seja, é como se fosse a diferença de um ponto em relação ao anterior mais a diferença do ponto atual em relação ao próximo. De toda forma, numa região de intensidade constante, todos esses valores vão estar zero, vão ser iguais, então a soma daqui vai dar zero, igual à primeira derivada. Ela vai ser diferente de zero no início e no final de rampas, porque quando aparece uma rampa, esse ponto aqui, o x mais f de x mais 1, vai ser maior do que os outros. Se você vir na região de intensidade constante e aparecer uma rampa, esses pontos são maiores. Ao longo da rampa,
A gente está calculando olhando o ponto o primeiro e o último, ao longo da rampa esses valores vão ser zero, diferente da primeira derivada. Aqui está mostrando uma imagem, aqui uma linha de pixels. Aqui estão os valores de intensidade, né? 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aqui quando vai descendo a rampa. A outra região de intensidade constante. Aqui um degrau, porque é uma mudança abrupta, né? Para outro nível de intensidade constante. É uma mudança abrupta só no canto. Então a gente tem aqui três regiões de intensidade constantes, né? 1, 2 e 3. E temos uma rampa descendo e um degrau. Esse é o gráfico que mostra aqui essa linha de pixels. Aqui é o cálculo da primeira e da segunda derivadas para essa linha de pixels. E está exposto aqui no gráfico. A primeira derivada está com esse círculo e a segunda derivada com esse quadrado. O que acontece aqui? A gente está vendo que tem uma região de rampa aqui. A primeira derivada ao longo da rampa é diferente de zero. A segunda derivada ao longo da rampa é igual a zero. A primeira derivada no começo da rampa é diferente de zero. A segunda derivada também. Mas no final da rampa a primeira derivada é zero e a segunda derivada é 1. A gente pode ver isso também graficamente. Então aqui percebe que a segunda derivada ao longo da rampa é zero, mas a primeira não, ao longo da rampa é diferente de zero. No começo da rampa as duas são diferentes de zero, mas no final da rampa a primeira derivada volta a ser zero e a segunda derivada é diferente de zero também no final da rampa. Nas regiões de intensidade constante, todas as duas derivadas têm valor zero, que é esse comecinho e é esse pedaço daqui também. No caso de um degrau, a primeira derivada, lembra do degrau? A primeira derivada vai ser zero somente no começo do degrau. A segunda derivada vai ser zero no começo e no final do degrau, gerando um efeito chamado cruzamento por zero. É uma característica da segunda derivada. Então aqui está toda a imagem de uma vez, vocês podem observar. E a gente observa dois casos. Quando a intensidade é constante, tanto na primeira e na segunda derivadas, os valores das derivadas são zero. No início do degrau, ambas também são diferentes de zero. No final do degrau, só é diferente de zero, ou só vai ser zero na primeira derivada. Na segunda derivada vai ser diferente de zero. Ao longo das rampas, a primeira derivada é diferente de zero, gerando um efeito de uma imagem de uma borda espessa. Na segunda derivada, ela vai ser zero, mas ela é zero ao longo da rampa, mas é diferente de zero no começo e no final. Portanto, ela gera uma borda chamada borda dupla. A segunda derivada gera duas bordas. Apresenta esse efeito de cruzamento por zero, né, no um degrau. E ela destaca mais os detalhes da imagem. Então, é mais adequada para o aguçamento. De uma forma geral, obviamente que caso a caso você pode escolher entre uma diversa gama de filtros no seu processamento de imagens. Então, o Laplaciano é a segunda derivada. Ela, como a gente viu aqui, a gente pode executar ela com uma dimensão na direção x ou na direção y. Na verdade, a gente vai executar nas duas direções quando se trata de uma imagem. E aqui está descrito um filtro Laplaciano. Lembrando que ele é isotrópico, invariante a rotação em rotações múltiplas de 90 graus. Então aqui você observa o filtro em uma direção e na outra
direção. Então juntos eles compõem uma máscara só e a gente pode aplicar o processo de filtragem espacial realizando a convolução ou a correlação dessa máscara com o restante da imagem. O Laplaciano também pode incluir diagonais, então você tem outra opção aqui. Então, usando as diagonais que antes estavam omitidas. Então, aqui ao invés de aplicar dois filtros, um na direção horizontal, outro na vertical, aqui tem 4 filtros, né? Horizontal e vertical e também as diagonais. O que importa mais aqui é que o valor do centro da máscara seja diferente do valor das bordas. Então você pode ter as bordas negativas com centro positivo ou as bordas positivas com centro negativo. Aqui aplicado a uma imagem aqui do polo norte da Lua, uma imagem borrada, a imagem da Lua, e o Laplaciano foi ajustado para ficar dentro do intervalo de cores. Por quê? Porque a gente viu que pode gerar números, quando se calcula o Laplaciano, pode gerar números negativos. E obviamente a gente não tem como visualizar esses números negativos, então precisa reescalar. Então o valor cinza acaba sendo o zero, né? O branco são os valores positivos e o que aparece de preto são os valores negativos. A gente vai ver mais para frente, mas já dá para perceber aqui uma porta dupla, né? Um pedaço branco e um pedaço preto. É justamente do efeito do cruzamento do zero nesse degrau. E aí a gente percebe que todos os detalhes estão realçados aqui. Essa aqui foi a máscara utilizada para gerar essa imagem. Para realizar o realce com o Laplaciano, a gente precisa somar o resultado do Laplaciano à imagem. No caso aqui, foi utilizado, tem essa imagem, gerou esse Laplaciano. Isso aqui não está muito nítido, mas eu posso somar esse resultado com esse outro aqui. Se o centro da minha máscara for negativo, então eu faço uma subtração. Se o centro da máscara for positivo, faço uma soma direta, né? Que está descrito na equação. A imagem gerada vai ser a imagem de entrada mais a constante C vezes o resultado do Laplaciano. E aqui estão dois exemplos de imagem realçada com Laplaciano usando esse filtro. Que só usa o Laplaciano na horizontal e vertical, e esse outro que usa também na diagonal. Que eu gerei as imagens maiores para a gente poder visualizar. Observe que a imagem está um pouco borrada aqui e ela já ficou bastante realçada. E aqui utilizando essa outra máscara com a diagonal. As duas saídas juntas agora. Essa imagem daqui ela deveria realçar mais do que essa outra, né? Talvez tenha que fazer uma correção de contraste, mas a gente pode perceber que aqui a borda dupla aqui fica bem evidente. Uma parte preta e uma parte branca fica bem evidente aqui. Talvez precise de um ajuste de intensidade para escurecer mais o fundo e a gente perceber esse contraste que fica maior. E aqui está o resultado do Laplaciano nos dois casos. Um filtro com centro 4 e outro com centro 8. Em olho nu fica bem difícil de perceber alguma diferença. A única diferença que eu percebo é que eu acho que esse fundo aqui está mais claro, né? Outra forma de realce é filtragem High Boost, máscara de nitidez. A máscara de nitidez é um caso especial da filtragem High Boost. Mas em que consiste essa filtragem? A filtragem consiste em remover as baixas frequências. Quando a gente usou o Laplaciano, a gente calculou, passou uma filtragem passa alto, um filtro passa alto e removeu as baixas frequências e manteve as altas frequências no Laplaciano. Depois a gente pegou a imagem e somou as altas frequências a ela, fazendo com que as altas frequências, os detalhes, as bordas, as rampas ficassem realçados. Na filtragem High Boost você calcula ao invés de você calcular a alta frequência diretamente, você calcula a baixa frequência através de um filtro de suavização, filtro passa baixa. Então você vai calcular as altas frequências indiretamente
subtraindo a baixa frequência da imagem original. Então o método funciona assim: primeiro você borra a imagem original, depois você subtrai a imagem borrada da original, gerando uma máscara. Depois pega essa máscara da etapa 2 e soma com a imagem original para gerar a imagem realçada. Então tá aqui, a máscara vai ser a imagem original menos a imagem borrada, e a imagem de saída, a imagem realçada, vai ser a imagem original mais K vezes a máscara. A máscara de nitidez é o caso especial quando o valor de K é igual a 1. E a vitragem high boost ou de alto reforço é o caso quando K é maior que 1. Mas tem que ter cuidado para o K não ser muito alto. Aqui está a explicação desse fenômeno, né? Vamos supor que aqui tem um trecho de uma rampa numa linha de imagem. Quando você calcula a versão suavizada, né, esses cantos aqui ficam mais suaves, né? Calculando a diferença da imagem original menos a suavizada, a gente vai obter uma máscara de aguçamento que está aqui. Então é só somar essa máscara com a imagem original e obter uma versão da imagem realçando os detalhes. Aqui está um exemplo de aplicação. Essa é a imagem original, uma imagem borrada com filtro gaussiano 5x5. Aqui a máscara gerada, subtraindo a essa máscara a imagem borrada da original, gerou a máscara. Então pega essa máscara e soma com a imagem original para obter a máscara de nitidez. E se eu somar mais vezes eu consigo a máscara, a versão high boost. Então vamos observar aqui, está mais realçado em relação a essa outra versão daqui. Gradiente. O gradiente é a derivada de primeira ordem, né? A primeira derivada. O gradiente ele é um vetor, mas como é que a gente aplica esse vetor na imagem? Então geralmente se utiliza a magnitude do gradiente. Então tá aqui o gradiente, na direção x esse vai ser o gradiente, na direção y o gradiente é esse daqui. A magnitude do gradiente é o seguinte: eu pego a saída na direção x eleva ao quadrado, mais a saída na direção y eleva ao quadrado e tiro a raiz de tudo isso. Ou, para ser computacionalmente mais rápido, eu posso simplesmente pegar o valor do absoluto do gradiente na direção x e somar com o valor absoluto do gradiente na direção y. Mostrando aqui como um filtro, né? O centro da máscara é 5, então na direção x vai ser Z6 menos Z5, e na direção y, na direção x, e na direção y vai ser Z8 menos C5. Esses também são invariantes a rotações de 90 graus, e porque se eu utilizo a magnitude acaba sendo invariante esse tipo de rotação, o efeito de ser aplicado à imagem com ou sem rotação. E o filtro acaba sendo não linear porque você utiliza quando se utiliza a magnitude. Há outros filtros, gradientes, o chamado gradiente direcional de Roberts, ele olha aqui as diagonais, diferente daquele outro gradiente, o que a gente viu agora, que olha as direções horizontais e verticais. Outro filtro relacionado é o operador de Sobel, que utiliza também os valores, a soma dos valores absolutos. Observe que tem uma versão aqui que vai buscar os detalhes nessa direção vertical, que calculando a diferença na direção vertical, e outra que vai buscar os detalhes na direção horizontal. Está simplesmente calculando a diferença entre um ponto e outro e está zerando os valores do centro da máscara. O operador de Sobel pode ser utilizado na inspeção industrial, com pré-processamento, pode realçar pequenas imperfeições. E o exemplo que a gente vai ver é sobre inspeção de lentes de contato. Então tá aqui a lente de contato original e a lente realçada.
Aqui a gente pode perceber alguns elementos que não conseguia perceber claramente na imagem original. Alguns até apareciam fracos, como esse, mas que ficaram mais detalhados aqui. Agora nós vamos ver a combinação de alguns métodos de realce espacial para produzir um efeito mais complexo no processamento da imagem. Aqui é uma imagem de varredura óssea. A gente precisa aumentar a nitidez, mas tem um problema. Por quê? A faixa dinâmica é estreita nos níveis de intensidade e a imagem tem muitos ruídos, quer dizer, está saturada em vários pontos. A estratégia é a seguinte: usar o Laplaciano para ressaltar os detalhes finos e o gradiente para ressaltar as bordas proeminentes. Como é que a gente vai combinar os dois ao mesmo tempo? O Laplaciano é mascarado pelo gradiente, ou seja, vai utilizar o gradiente para encontrar as bordas e vão aplicar o Laplaciano, vão pegar o resultado do Laplaciano nessas regiões de bordas que foram encontradas pelo gradiente. Como é que essa máscara, esse produto que vai ser realizado? Lembra desse exemplo que a gente viu na aula passada? Aqui tem uma imagem de raio-x dental e aqui está uma máscara de multiplicação para pegar somente a região de interesse. No caso aqui, essa máscara, a máscara que a gente vai utilizar, como é calculada pelo gradiente, ela não vai ser uma janelinha perfeita aqui, um quadradinho, mas ela vai ter um valor de intensidade maior na região de interesse. E aí a gente usa essa filtragem não linear do gradiente, né, para realçar essa região, mas não vai simplesmente pegar essa informação diretamente. Vai realçar os detalhes com o Laplaciano, porque não pode usar diretamente, que geralmente em imagens métricas a gente não pode utilizar métodos que possam perder informação. No final, utilizado uma transformação de potência para ajuste da faixa dinâmica do nível de intensidade. Então aqui à esquerda temos a imagem original e o Laplaciano calculado para essa imagem daqui. Percebe que a imagem está bem ruidosa, né? Para realçar a imagem, basta somar a original com o Laplaciano. Então a gente percebe que o ruído ficou mais acentuado, mas a imagem está mais nítida, né? Menos borrada. Essa é a resultado da soma da direita. Então, usando a primeira derivada através do gradiente de Sobel, é calculado nessa região. Observe que ele realçou bastante as regiões de bordas, né? Algumas regiões estão extremamente mais claras do que na imagem original. Deixa eu voltar ao slide anterior para ver. Depois, para transformar isso aqui numa máscara para fazer produto, é aplicado um filtro de suavização de média 5x5, que acaba borrando um pouco essa imagem daqui. O resultado é. Então aqui tem o resultado C, que é original mais o Laplaciano. E o resultado E, que é o Sobel suavizado com a média 5x5. E esse resultado F é a multiplicação desses resultados aqui da letra C e da letra E. Quando faz essa multiplicação, observe o seguinte, né? Ele pegou aqui regiões de interesse e pegou destacado. Então, as regiões que tinham muito ruído pequeno espalhado, né? Como aqui, onde tem a pele, os músculos da pele, das coisas, eles ficaram simplesmente se apagaram porque no filtro de suavização acaba que elas se diluem um pouco e as regiões que têm bordas mais proeminentes foram destacadas aqui pelo Sobel e essas foram bastante realçadas. O resultado já está bem interessante no momento em relação à imagem original, até mesmo a imagem da letra C. Então aqui está observando a imagem original, né? Está aqui à esquerda, no centro o realce da imagem A mais o F. Então observe que temos uma imagem nítida onde a gente viu aqui que a região óssea está muito bem destacada em relação à imagem original. Depois um ajuste de níveis de intensidade
através de uma transformação de potência, uma transformação gama, chegamos no resultado aqui da direita, onde a imagem toda está visível e aí consegue até perceber também os músculos e os ossos, mas os ossos agora estão bem mais realçados do que no começo, na imagem original. Pois é, pessoal, a sala foi feita utilizando o livro Processamento Digital de Imagem do Gonzalez e do Woods, de onde eu retirei as figuras também dos exemplos. Espero que todos tenham aproveitado bem. Vou deixar essa imagem aqui para encerrar. Espero que todos tenham aproveitado bem a aula. Fiquem em paz e até a próxima.